Neste tutorial, vamos aprender como configurar atividades fazendo uso de restrições de acesso. Em primeiro lugar, acesse o ambiente de seu curso, sua ação de extensão ou componente curricular e clique em Ativar edição no símbolo de engrenagem que se localiza no canto superior à direita de sua tela. Agora, acesse o módulo ou unidade em que se encontra a atividade a ser configurada com restrições e clique sobre ela. Já no interior dessa atividade, localize a engrenagem de edição no canto superior e clique em Editar configurações. Percorrendo a lista de opções de configuração dessa atividade, localize Restringir acesso e clique em Adicionar restrição. Abrir-se-á uma lista de condições de restrição que você pode selecionar, como, por exemplo, conclusão ou não de uma atividade, bloqueio ou liberação de acesso em determinado período, dependência da nota obtida para ter acesso a uma ou mais atividades, restrição de acesso a apenas alguns estudantes ou ainda a combinação de mais de uma dessas condições mencionadas. No exemplo que estamos aqui tratando, estabeleceremos o acesso somente para quem não obteve a nota mínima de 60% de aproveitamento no total do curso, o que pode ser interessante como opção de atividade de exame especial. Ao escolher a restrição por nota, na nova tela que se abrirá, vamos selecionar, dentre as possibilidades de atividades, o resultado da discente ou do discente no total do curso. Isto feito, basta completar a nota adequada e marcar a opção a ser considerada pelo sistema. No nosso caso, o acesso à atividade que está sendo configurada está restrito a quem obteve desempenho menor que 60% no total do curso. Uma outra possibilidade interessante de configuração por nota é aquela que se destina a quem não foi bem-sucedida ou bem-sucedido em uma certa atividade, como, no caso em questão, a proposta de escrita de resumo acadêmico no curso de leitura e escrita de textos acadêmicos. O acesso a essa atividade estará restrito a quem obteve menos de 60% de aproveitamento nessa atividade específica. Em outras palavras, esse tipo de configuração pode servir, por exemplo, para a organização de uma atividade substitutiva para quem perdeu o prazo ou também para quem não obteve a nota mínima esperada, como, no nosso caso, menos de 6 em 10. Até o momento, vimos como configurar uma única condição de restrição em uma atividade. Passaremos agora a apresentar a possibilidade de inserir mais de uma condição. Para fazer isso, acesse a atividade, clique em Editar configurações, localize Restringir acesso e escolha o termo Adicionar restrição. Nas opções de restrição, selecione Grupo. Ao fazê-lo, você estará informando ao Moodle que deve aplicar um conjunto de restrições para o acesso a essa atividade. Nessa nova tela, clique na primeira expressão Adicionar restrição para confirmar a sequência de condições que deseja configurar no momento. O segundo termo Adicionar restrição deve ser escolhido quando você tiver finalizado o primeiro conjunto de restrições e desejar inserir um segundo conjunto de condições de acesso. A título de ilustração, vamos incluir uma primeira restrição, a de liberação de acesso para uma certa estudante ou participante do curso. Para isso, clique na opção Perfil. Agora, vamos determinar o acesso apenas para estudante ou participante Bruna. Para isso, informaremos ao sistema que o perfil de usuário deve combinar o endereço de e-mail que temos acesso na lista de participantes do curso, mais a seleção do termo igual a, seguido da escrita do endereço eletrônico correspondente da estudante ou participante Bruna. Para finalizar, basta clicar sobre o primeiro termo Adicionar restrição. Pronto! A primeira condição já estará definida. Vamos agora ao cadastramento da segunda condição de restrição. A título de exemplo, delimitaremos o acesso da estudante ou participante Bruna em um determinado espaço de tempo. A restrição, então, deve ser agora por data.
Observe que o sistema adicionou o acesso restrito a estudante ou participante Bruna, mais o período que vamos definir agora. Observe a preposição e. Você deve escolher de e selecionar o dia e o horário de início de acesso, finalizando com o clique sobre adicionar restrição. Definimos a data inicial de acesso da estudante ou participante Bruna. Agora temos que determinar a data de final desse acesso. Por isso, vamos incluir mais uma restrição de data. Se no primeiro momento escolhemos a data inicial de 7 de novembro de 2020, a 0 hora, agora passamos a escolher a data até 23 de novembro de 2020, às 23 horas e 55 minutos. Observem que já finalizamos o nosso conjunto de restrições: estudante, data inicial e final de acesso. Basta clicar em salvar e voltar ao curso. Veja agora a diferença na visualização da atividade que escolhemos antes da aplicação da restrição no seu lado esquerdo da tela e depois da aplicação da restrição no lado direito da tela. Se agora você passar o cursor do mouse sobre a palavra restrito na atividade em que você configurou as restrições de acesso, poderá conferir exatamente toda a configuração feita anteriormente. As restrições configuradas também serão visíveis à estudante ou participante Bruna. Caso você prefira que a atividade seja disponibilizada sem a visualização da restrição que você cadastrou, basta, no ato da configuração, clicar sobre o ícone que se parece com um olho. A imagem será alterada para a visualização restrita, ou seja, todas as configurações continuarão cadastradas, mas estarão ocultas à estudante ou participante Bruna. Você tem ainda a opção de cadastrar mais um grupo de restrições. Para isso, basta clicar sobre o segundo termo adicionar restrição e reproduzir todos os passos que já demos na configuração do caso das restrições da estudante ou participante Bruna. Então, vamos lá. Selecione grupo, depois adicionar restrição e escolha o conjunto de configurações que melhor atende ao que você necessita. Seguindo todos os passos que já vimos na configuração anterior, observe que há um primeiro grupo de restrições aplicadas à estudante participante Bruna e agora um novo grupo de condições de acesso que fizemos à estudante Jéssica, com uma data e um horário de início e de término de acesso diferentes da estudante Bruna. Ocultamos as restrições para ambas as estudantes participantes, Bruna e Jéssica. Agora que finalizamos a configuração dos dois grupos de restrição, o último passo é, na primeira linha, no topo das restrições, alterar a palavra tudo para qualquer. Ou seja, a sintaxe será: o estudante deve combinar qualquer do seguinte: o primeiro conjunto de restrições ou o segundo conjunto de restrições. O sistema, então, entenderá que deve dar acesso a qualquer das estudantes participantes envolvidas nos dois grupos de restrição. Se você quiser, é possível adicionar quantos conjuntos de restrições forem necessários, seguindo os mesmos passos que já fizemos até agora. Basta adicionar restrição. Por último, clique em salvar e voltar ao curso. Retornando à atividade, veja que agora a restrição visualizada indica que o atendimento a qualquer dos dois grupos de condições dará acesso à atividade pelas estudantes ou participantes envolvidas, Bruna e Jéssica. Esse tipo de configuração pode favorecer, por exemplo, o aprofundamento de um tema por parte de algumas pessoas da turma ou ainda ser concebida como uma nova oportunidade de o discente ou a discente participante rever os conteúdos não compreendidos como uma espécie de recuperação paralela, entre outras possibilidades. Em caso de dúvida, estamos à sua disposição
pelo e-mail ded@unila.edu.br.